Olá, professor. Eu sou o Henrique, eu faço parte do grupo da Thaís, do Wanderson, do Ricardo e do Tarso. E em nome do grupo, eu vim aqui explicar um pouco sobre nosso projeto de caso de teste. Bom, em primeiro lugar, cabe frisar que o nosso caso de uso escolhido é o cadastrar PET, tendo em vista que esse caso de uso é essencial para a realização de outros casos de uso. Por exemplo, se o usuário quer cadastrar uma vacina, um exame ou uma consulta relacionada ao PET, é automático, é meio claro que o PET tem que existir. Então, nós selecionamos esse cadastrar PET, pois nós consideramos esse como um caso de uso primário. Em primeiro lugar, a descrição desse caso de uso explica que permite o usuário tutor registrar um novo animal de estimação, preenchendo informações essenciais para a posterior gestão e acompanhamento. Aí eu vou explicar um pouco agora sobre essa descrição textual, como que funciona, os fluxos e pós-condições e regras de negócio relacionadas. Bom, em primeiro lugar, nós identificamos aqui três fluxos, seriam o fluxo principal, o fluxo alternativo e o fluxo de exceção. O fluxo principal ele é composto pela jornada do usuário de abrir o formulário de cadastro até o sucesso e a persistência do PET no sistema. Primeiro, o usuário acessa a opção de adicionar um novo PET e o sistema exibe um formulário de cadastro como resposta. O usuário ele preenche e envia o formulário com nome, espécie e outros campos, e o sistema avalia os dados adicionando o novo PET, associando-o ao ID do usuário, registrando o PET. Além disso, outra resposta é que o sistema exibe uma mensagem de sucesso e recarrega a página para a lista de patches atualizada. Bom, temos outros fluxos, que seria o fluxo alternativo, onde temos duas situações. O usuário ele pode optar por não preencher o histórico de saúde, que é um campo opcional, enviando apenas os campos obrigatórios. Outro fluxo alternativo é que existem múltiplos PETs. Após o registro do primeiro PET, o usuário ele pode iniciar novamente o processo para adicionar outro PET à sua conta. E também temos o fluxo de exceção, que seria quando os dados obrigatórios não estão presentes. Então, se o usuário ele falha em fornecer nome, espécie ou idade, o sistema ele exibe uma mensagem de erro indicando que os campos estão faltando, impedindo o registro. Existem pós-condições também, que o novo patch ele está registrado no sistema e associado ao usuário. Se o usuário também ele pode visualizar e editar os dados desse novo patch. Também temos aqui três regras de negócio relacionadas nesse sistema, nesse caso de uso, que seriam regra de negócio de associação de dono, ou seja, um usuário tutor deve poder cadastrar e gerenciar vários patches. Além disso, os dados essenciais devem ser obrigatoriamente associados a qualquer patch. Todos os patches devem ter esse, esse registro, pelo menos de espécie, nome e idade. E também a proteção de histórico. Não é permitido excluir um patch que já possua registros históricos. Além disso, agora nós vamos apresentar um pouco sobre o diagrama arquitetural do sistema, em que ele é composto em quatro etapas principais, que no caso seria a camada de aplicações, que foi feita resumidamente em Kotlin multiplataforma, uma tecnologia que permite que o sistema ele seja desenvolvido em um único código e disponibilizado para plataformas web, mobile e desktop ao mesmo tempo. Além disso, temos os dispositivos IoT também, que se conectam via protocolos MQTT ao servidor e posteriormente ao banco de dados. Também é importante frisar aqui que o sistema ele se comunica com a API, com o servidor, através do protocolo REST. Após isso, temos a camada de comunicação, onde utilizamos uma API Gateway e o Load Balancer, e também utilizamos o broker MTTT para facilitar ali a comunicação entre os microserviços e a aplicação. E falar em microserviços, é importante frisar aqui que nós utilizamos Spring Boot e Kotlin para a construção da API, onde temos microserviços de gestão de pets, saúde, consultas relacionadas ao veterinário,
também de modificações, de datas e processamento IoT. Todos esses serviços são consumidos pelo front-end e a partir disso, esses microserviços enviam os dados para o banco de dados relacional PostgreSQL. Bom, em seguida, nós temos aqui o diagrama de classes, onde representamos como que funciona o caso de uso cadastrar pet. É importante frisar aqui que a nossa arquitetura ela é composta por requests e responses. Então, nós deixamos claro aqui os campos que o usuário ele precisa enviar pelo formulário e temos aqui uma classe associada de usuário que, por sua vez, ela precisa estar presente aqui no patch final. Depois, os dados são retornados para retorno quando a resposta vem da API com com esses dados aqui. Via servidor, nós temos aqui a comunicação clara entre os serviços. Então, por exemplo, o controller ele tem o cadastrar patch, que por sua vez ele usa os write service, que tem a lógica de negócio envolvida, enquanto o controller tem apenas a função de disponibilizar o endpoint final para a web ou para qualquer outra interface que vá utilizar. E, por sua vez, o Pet Service ele acessa o Pet Repository, que é uma interface. Bom, em seguida, agora eu vou falar um pouco sobre o grupo 2 de exercícios, que trata sobre a modelagem e projeto dos casos de teste. Nós temos aqui alguns diagramas aí e algumas tabelas explicativas. Em primeiro lugar, o diagrama de atividades ele foi criado com base no fluxo de como que o usuário ele vai se comportar e quais são os atores aqui. Então, nós temos duas entidades aqui principais, que é o usuário e sistema. Bom, o usuário ele tem a responsabilidade única e exclusiva de preencher os dados e a responsabilidade de preencher eles corretamente, enquanto o sistema ele tem a responsabilidade de validar se esses dados estão corretos e persistir os dados no banco. Então, aqui fica bem claro, a partir do momento que o usuário seleciona acessa a página, o formulário de cadastrar pet, o sistema ele é responsável por exibir os dados do formulário de cadastro. Depois, o pet, pet não, o usuário, ele preenche os dados do pet e envia a solicitação de cadastro. A partir disso, o sistema ele valida os dados do formulário e se forem válidos, o sistema ele faz toda a lógica de associação do pet ao dono e, por sua vez, persiste o novo pet no banco de dados. Caso não esteja válido, é responsabilidade do sistema informar o usuário o erro de validação que ocorreu e o usuário, por sua vez, é responsável por corrigir os dados e o fluxo retorna ao início. Bom, em seguida, nós temos aqui os caminhos independentes do GFC, grafo de fluxo de controle. Identificamos aqui três caminhos independentes, onde o usuário ele pode fazer o fluxo principal, que é o caminho feliz, onde não há erros, ou seja, o cadastro é realizado com sucesso. Nós temos aqui o fluxo alternativo, onde os dados são inválidos, o erro é exibido pelo sistema e o formulário ele não envia os dados e o processo não é finalizado. Essa é a diferença do caso do caminho independente 2 para o caminho independente 3, onde o fluxo ocorre completamente igual ao fluxo alternativo, com a diferença de que o usuário corrige as inconsistências e o fluxo retorna e termina com sucesso. Bom, em seguida, nós temos o diagrama de transição de estados, o qual a gente identificou aqui alguns estados importantes, como o formulário exibido, preenchendo dados, os dados estando validando, e também se o pet foi cadastrado, se ocorreu de validação, e toda essa transição aqui foi pensada de forma clara.
Por fim, também nós temos as sequências independentes do grafo de estados. Então, temos também três sequências aqui independentes, igual ao caminho independente, parecido pelo menos. Nós temos o caminho feliz, onde o usuário ele cadastra o patch sem ocorrência de erros. E isso representa o cenário ideal, onde o usuário ele preenche os dados corretamente de primeira. Temos o caminho 2, onde o usuário ele representa que não foi criado o formulário com sucesso e o usuário acaba desistindo. Temos também o caminho completo com o erro seguido de correção, que é a diferença básica aqui. A correção é feita e no segundo caminho a correção não é feita. Bom, em seguida nós temos aqui a projeção dos casos de teste em si. Nós identificamos 9 casos de teste onde temos diferentes técnicas que aprendemos durante o curso, tais como partição de equivalência, análise de valor limite, teste baseado em modelo e também teste de caso de uso. Bom, em primeiro lugar, o cenário principal aqui é o fluxo de cadastro de sucesso, que é o caminho 1 do gráfico de fluxo de controle, e o gráfico de sequência é a sequência 1. Todos os campos obrigatórios são preenchidos corretamente, isso é uma condição de entrada importante. A regra de negócio associada é a validação de dados obrigatórios e também se a idade é válida e se vai ser permitida. Por fim, os critérios que nós utilizamos é partição de equivalência, teste baseado em modelo e teste de caso de uso. O resultado é esperado é que o sistema valide os dados, salva no banco de dados e exibe o patch cadastrado com sucesso. Outro caminho que pode existir, outro caso de teste, é a falha na validação. São dados inválidos, onde, por exemplo, uma condição de entrada é um nome vazio e a regra de negócio associada é o nome obrigatório. Então, o critério que ficou invalidado seria a partição de equivalência. O sistema ele exibe a mensagem de erro e o formulário ele retorna. Isso ocorre diretamente no formulário, então o usuário nem é possibilitado a tentar o cadastro. Bom, em seguida também temos falhas de validações, tais como idade fora do limite, onde a idade é negativa. A idade sempre deve ser maior ou igual a zero, e aqui nós fizemos uma análise de valor limite. Nós temos no sistema, não temos uma idade máxima, os cadastros devem ser aceitos, isso é esperado pelo sistema. Também temos espécies que são permitidas ou não. Se o usuário ele cadastra um outro tipo de pet, existe a opção de cadastrar outro pet. Bom, temos também fluxos com erros e correção, que nem é o caminho 3 que eu vinha falando, a qual nós temos a primeira tentativa, onde são preenchidos dados inválidos, e a segunda é o usuário corrigindo com dados válidos. Então aqui o sistema exibe o erro no formulário mesmo, o usuário corrige e o cadastro ele é concluído. Depois, a gente tem a opção de preencher somente os campos obrigatórios e mandar para o servidor. Nesse tipo de teste, o cadastro ele deve ser concluído sem exigir campos opcionais. E por fim, alguns testes de consistência seriam nome contendo números. Como o nome é string, o cadastro deve ser aceito. Aqui temos uma legenda explicando cada um das siglas que utilizamos. Então, PE é partição de equivalência, AVL, análise de valor limite, TBM, teste baseado em modelo, e TCU, teste de caso de uso. Bom, agora vamos explicar um pouco sobre o grupo 3 de exercícios, onde nós implementamos e executamos testes de unidade e integração. Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que temos dois links aqui, onde temos o código diretamente dos testes unitários relacionados ao caso de uso, e temos também outro link, caso esse link de cima falhe, que é o repositório em si, né? Que é o link do repositório. Aqui no projeto está descrito claramente o que nós utilizamos
as ferramentas tais como JUnity, JCoco para geração de relatórios, enfim. Ah, temos aqui também a execução em si dos testes de unidade. Temos aqui evidências de como que deve se aparecer no sistema quando se roda o, o projeto. Temos aqui três sequências possíveis, que nem eu vim ressaltando às explicações anteriores. Temos aqui as sequências e os testes relacionados a tais sequências. Então, temos teste de validação de campos, teste de cadastro de múltiplos pads. Temos também sequências de erro de validação, se eles são devidamente passados para o usuário. E temos também o erro mais correção. Bom, em seguida, temos as evidências de captura de tela que não acabei de explicar. E também, novamente, temos as instruções presentes em readme.qtsw.md presente na raiz do repositório PI6 backend. Em seguida, temos aqui um outro vídeo que está disponível nesse Google Drive, onde são executados os casos de teste e eles são, né, novamente, uh, torna-se uma evidência de que os testes funcionaram com sucesso. Bom, é isso. Esse não foi o nosso projeto. E, bom, para finalizar, é importante ressaltar que o nosso caso de teste ele foi pensado como sendo um caso de teste primário, tendo em vista de que um usuário ele não consegue cadastrar outros tipos de entidade no sistema se não houver um patch. É isso. Eu agradeço, nós agradecemos pelo curso e até mais. Tchau, tchau.